Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre como o álcool pode afetar a visão de uma pessoa. É um assunto difícil, envolve muita coisa. São muitos aspectos que a gente tem que analisar. Então, eu quero pedir um favor para você. Durante o vídeo, tenta analisar com calma o que eu vou te falar. Porque no final do vídeo eu vou juntar todas as coisas para a gente poder fazer uma análise de uma forma global. Tudo bem? Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. O abuso do álcool é um dos problemas mais sérios que a gente pode encontrar em saúde pública. E existe uma síndrome que chama Síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é uma consequência grave do alcoolismo. Como que funciona isso? Mais ou menos em 1881, Carl Wernicke descreveu uma doença que tinha uma paralisia dos movimentos oculares. Tinha também marcha atáxica e confusão mental. Eu vou explicar tudo isso daqui a pouco. Aí, mais ou menos por volta de 1890, um psiquiatra russo, que é o Korsakoff, começou a ver que existia uma desordem cerebral e que afetava seriamente a memória da pessoa. E essa patologia também estava associada ao alcoolismo e à deficiência nutricional. E a partir daí começaram a postular que uma única causa era responsável pela doença de Wernicke e pela psicose de Korsakoff. Ou seja, tudo de uma origem só. Como que funciona? Nas pessoas que são usuários crônicos de álcool, é bem comum um problema causado pela deficiência da tiamina. Tiamina é uma vitamina hidrossolúvel do complexo B. E essa deficiência dessa vitamina pode acontecer por alguns fatores. Por exemplo, deficiência na ingestão, pode ser também por diminuição da conversão de tiamina em tiamina pirofosfato, que é a forma ativa. Também pode ser diminuição da capacidade do fígado em armazenar essa vitamina e diminuição da absorção da tiamina por causa de alterações nutricionais em quem é usuário de álcool. Olha, tem outros fatores, mas eu quero te mostrar só que essa vitamina ela fica diminuída no organismo dessas pessoas. E no caso dessa deficiência dessa vitamina, isso pode levar a uma neuropatia periférica, a uma cardiomiopatia e também a síndrome de Wernicke-Korsakoff. Como que funciona? Na fase aguda dessa síndrome, isso vai causar oftalmoplegia, ataxia e distúrbios mentais e de consciência. Já na fase crônica, pode causar muitos problemas cognitivos e um grave comprometimento da memória da pessoa. Ataxia, só para você entender, é um termo que a gente usa para poder denominar um conjunto de sintomas onde vai ter falta de coordenação dos movimentos em diferentes partes do corpo. No caso dessa síndrome, esse comprometimento vai ser na marcha e na postura. A pessoa, por exemplo, ela começa a andar devagar, com dificuldade, a pessoa não anda direito, não consegue ficar parado sem ter um apoio, coisas desse tipo. Já a oftalmoplegia é quando tem, por exemplo, paralisia de um ou mais músculos oculares. E olha, eu não quero ficar aqui falando muitos termos técnicos, muita coisa difícil. Eu não quero entrar no detalhe do detalhe. Quando eu criei esse canal, a minha intenção era de trazer para as pessoas a oftalmologia de uma forma bem fácil, de uma forma mais próxima. E eu vou me manter nisso. Eu quero que esse canal possa chegar no Brasil inteiro, em todos os países onde tem a língua portuguesa. E quem sabe um dia, no mundo inteiro. Eu já fiz até um vídeo em italiano, quem quiser confere lá, ficou bem bacana. Eu sei que meu italiano não é perfeito, mas eu falo um pouquinho de italiano. E eu espero em breve poder fazer também vídeos em inglês. Vai ser uma nova fase. E aí, quem sabe, chegar no mundo inteiro. E por que eu estou falando isso? Quanto mais pessoas puderem receber essas orientações, mais pessoas vão se beneficiar com esse conhecimento. Ou seja, se você divulga, se você ajuda na divulgação, a pessoa que recebe esse conhecimento ganha com isso. E por outro lado, o canal vai crescer. É uma via de mão dupla. E olha, voltando à explicação, vê se você vai entender. No alcoolismo grave, a pessoa para de comer, a pessoa praticamente ela só bebe. A pessoa entra num estado de praticamente desnutrição. É um estado gravíssimo, tanto pela ingestão inadequada de nutrientes, tanto pela alteração na absorção desses nutrientes, por causa mesmo do álcool. E mais uma vez, são muitos fatores envolvidos, ou seja, a desnutrição é uma coisa muito importante nesses casos. O que a gente tem que pensar? Primeiro, o alcoolismo é uma doença. E segundo, existem fatores que ajudam no surgimento do alcoolismo. Coisas do tipo a facilidade de acesso ao álcool, a associação do álcool à diversão, colocando a bebida alcoólica até de uma forma glamurosa. E muitas vezes a pessoa começa a beber muito cedo. Isso é um fator muito importante.
Outra coisa importante é o histórico de abuso de álcool na família. E mais uma vez, é muita coisa envolvida, mas o fato é, o excesso de álcool pode afetar de uma forma grave a visão da pessoa. E um dia eu vou falar com você sobre as consequências do alcoolismo no nervo óptico, um assunto muito importante. Mas como tudo na vida existe um outro lado da balança, o consumo leve de vinho tinto, e quando eu falo isso de consumo leve, eu estou falando de uma taça, é uma taça só, e é benéfico. Então qual que é o ponto? Equilíbrio, equilíbrio. Isso é o mais importante, saber quando parar. E agora fazendo uma comparação, o sabor de um brigadeiro tem o mesmo sabor de 10 brigadeiros. O problema é, quando a pessoa come um, ela gosta e sente prazer. E aí come dois e vai comendo, comendo e nem sempre consegue parar. Precisa de equilíbrio. O difícil é a pessoa detectar que está dependente e começar o tratamento e procurar também uma orientação. Olha, na semana que vem eu quero dividir com você, eu quero conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque se eu falar tudo hoje vai ficar muito extenso. Eu quero contar para você uma história muito difícil que eu vivi uma vez, uma história de um paciente que eu atendi uma certa vez, uma história bem difícil. Vale a pena fazer um vídeo só sobre esse assunto, vai ilustrar bem o assunto de hoje. Tudo bem? E mais uma vez, uma coisa muito importante, deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse assunto. Quem tiver alguma experiência que puder dividir com a gente, coloca nos comentários. E se você conhece, por exemplo, alguém que teve problema com isso, divide com a gente, deixe pra gente a sua opinião, porque isso enriquece muito a nossa discussão. E para quem quiser, depois vai conhecer o meu Instagram. Eu tenho deixado lá todo dia algum tipo de orientação, tanto de oftalmo quanto de saúde em geral. Coisas da vida mesmo, vale muito a pena. E é isso, mais uma vez, um grande abraço e até o próximo.